Quinto domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Isaías 6, 1 a 2a, 3 a 8. Salmo 137. Segunda leitura, 1 Coríntios 15, 1 a 11. Evangelho, Lucas 5, 1 a 11. Lucas, com seu próprio estilo e arranjo, narra a vocação dos 4 primeiros discípulos, diferente de como narraram Mateus e Marcos. Entre o episódio da sinagoga de Nazaré, que terminou mal, e o relato da vocação desses 4 primeiros discípulos, Lucas apresenta Jesus ensinando e curando em Cafarnaum. A sogra de Pedro é uma das beneficiadas. Após essas curas, Jesus deixa secretamente Cafarnaum para também ensinar pelas sinagogas da Judéia. Lucas 4, 42 a 44. Com isso, a sua fama se espalha ainda mais e cria, propositalmente, um espaço favorável para a cena que se desenvolve às margens do lago de Genezaré, dando a entender que Jesus está de volta às proximidades de Cafarnaum. A cena, segundo Lucas, combina a pregação e o milagre da pesca abundante. Esta combinação distancia Lucas de Mateus e Marcos, mas o aproxima de João 21, 1 a 6, pois no centro das atenções está Simão Pedro. Diante da multidão que o apertava, Jesus toma uma iniciativa, subiu na barca de Simão e pediu que a afastasse um pouco da margem. Sem dúvida alguma, foi um ato estratégico, mas foi também um ato de eleição, pois a barca era de Simão. A pregação de Jesus às multidões acontece enquanto as redes estão sendo lavadas. Do ponto de vista temporal, a cena então se desenvolve pela manhã. Este dado é confirmado pela fala de Simão: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. O uso do vocativo mestre lembra Jesus no seu ensinamento e as consequências do seu ensinamento, as diversas curas. Jesus propositalmente acabou o seu ensinamento, pode-se pensar, ao ver que as redes já estavam limpas e preparadas para a nova pesca, que certamente aconteceria na noite seguinte. Esta possível dedução ajuda a perceber o aspecto desafiador que se encontra na ordem de Jesus e que contraria as expectativas dos espertos pescadores, pois pela manhã os peixes já estariam em águas mais profundas, o que dificulta a pesca com redes. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes, disse Jesus. O que levou Simão à obediência? Sem dúvida, a resposta está no texto, em atenção à tua palavra, o que corresponde porque ordenas. Mas também porque Lucas 4, 31 a 41 apresentou Jesus manifestando o seu poder através de diversas curas realizadas em Cafarnaum. E como disse, dentre estas se encontra a sogra de Simão Pedro, Lucas 4, 38 a 39. Tudo somado, permite dizer que Simão já possuía bons motivos para obedecer à ordem de Jesus, ainda que tenha declarado: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Versículo 5a. É preciso sentir todo o peso da afirmação, que representa um grande motivo para que a ordem não fosse executada. Na verdade, tal afirmação, contrariando qualquer humana pretensão ou expectativa, acentua ainda mais a resolução de Simão. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. É preciso notar que Simão fala de si, e não pelos demais, que pela sequência narrativa aderem à sua tomada de decisão.
Assim fizeram. Este dado é bem próximo a João 21:3. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. A escolha de Jesus pela barca de Pedro e a ordem a ele dirigida já revelam a dinâmica do primado e do protagonismo de Simão na igreja primitiva. Ele, apesar de todas as suas inconstâncias, é obediente a Jesus. Nisso a sua fé é operosa. E o resultado da obediência foi o milagre da pesca abundante para o grupo da sua barca e depois para seus sócios. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Versículo 7. Para além da imagem da cena, deve-se pensar no significado das barcas. Representam a igreja em sua diversidade e pluralidade, marcada, porém, pelo sinal da unidade visível em Simão Pedro. O mar evoca o mundo que deve ser evangelizado, isto é, que recebe a palavra de Deus, que é Jesus, pela atenção obediencial que lhe é dada por Simão e pelos que a ele se associam na ação evangelizadora, simbolizada no ato de lançar as redes em águas mais profundas, isto é, para além dos confins visíveis do território palestinense, que, segundo o projeto de Lucas Atos, deve chegar aos confins da terra, pois é para todas as nações. A comunhão entre as duas barcas representa a comunhão entre diferentes igrejas apostólicas que se ajudam mutuamente na ação evangelizadora sob a fé obediencial de Simão Pedro. E tudo isso não foi feito sem risco. Encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Esse risco pode sinalizar as dificuldades internas no seio da igreja, que só podem ser solucionadas por gestos de humildade de quem as lidera na caridade. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Versículo 8. Sem dúvida, a frase "ao ver aquilo", que também pode ser traduzida por "à vista disso", seria uma alusão à pesca milagrosa, mas igualmente poderia ser uma alusão à última notícia, a ponto de quase afundarem, ou ainda as duas coisas, o que permitiria pensar que o milagre, enquanto confirmação da evangelização, faz crescer, mas se for buscado em si mesmo, pode resultar em catástrofe, razão pela qual se constatou a ponto de quase afundarem, sinal talvez das divergências internas em relação ao evangelho pregado e aos sinais que o confirmam. Deve-se notar que a explicação dada nos versículos 9 a 10a faz uma clara distinção entre Simão e todos os seus companheiros e Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, portanto donos da outra barca, e que ficaram também espantados. Essa distinção mais uma vez acentua o dado eclesiológico da distinção submetida, porém, à autoridade petrina, confirmada na fala de Jesus dirigida diretamente a Simão e não aos demais. Não tenhas medo. Frase que evoca tantas experiências presentes no Antigo Testamento. Abraão, Gênesis 15:1. Agar, Gênesis 21:7. Isaac, Gênesis 26:24. Jacó, Gênesis 46:3. Josué, Deuteronômio 31:8. Gedeão, Juízes 6:23. Ezequias, 2 Reis 19:6. E também no Novo Testamento, José, Mateus 1:20. Zacarias, Lucas 1:13. Maria, Lucas 1:30. Pequeno rebanho, Lucas 12:32.
Ao não tenhas medo, Jesus acrescenta: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Fica evidente que a missão foi dada a Simão Pedro e é mais do que suficiente para ratificar o seu papel singular na igreja. O que atesta que a ação de reconduzir as barcas para a margem serve para traduzir a unidade reencontrada em Simão Pedro e que afastou, graças ao seu gesto de humildade, a possibilidade de que o resultado do milagre fosse contraditório ao objetivo da ação evangelizadora. Esta exige a total obediência expressa na última ação. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Versículo 11. A síntese desse episódio pode ser dita da seguinte maneira: a experiência da fé obediencial de Simão Pedro revelou-se frutuosa diante do falimento de evangelizar à noite por medo da perseguição e abriu-se para ser realizada em plena luz do dia, ainda que os bons resultados das numerosas conversões pudessem ser deturpados nas disputas pelo poder na igreja, colocando a realidade eclesial em perigo. A confissão "sou um pecador", dita pelo líder do grupo, reabriu o caminho da fé para todos. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Façamos do mesmo modo que Simão Pedro, e com ele aprendamos a força da fé que se traduz em obediência, paciência, esperança e recomeço na vida eclesial e religiosa. Bom e santo domingo no Senhor. Fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.